Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Eduardo Frederico Willrich, gerente de planejamento e relações com investidores da Marco Polo. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Marco Polo surgiu em 1949, no pequeno galpão em Caxias do Sul. Hoje a empresa fabrica e vende ônibus, carrocerias para ônibus e componentes. A linha de ônibus abrange veículos rodoviários, urbanos e micros. São 15 fábricas no Brasil e 10 no exterior, em países como África do Sul, Austrália, China, Índia, México, Argentina e Colômbia. A empresa se transformou em referência mundial no encarroçamento de ônibus, com mais de 400 mil unidades produzidas. A companhia detém ainda participações de empresas de climatização, produção de espumas para assentos, soluções em plásticos e o controle integral do Banco Moneo, constituído para dar suporte ao financiamento dos produtos da Marco Polo. Os ônibus produzidos pela Marco Polo rodam em estradas de mais de 100 países. E você quer saber mais, conhecer um pouco mais sobre a Marco Polo? Participe então da nossa conversa, estamos ao vivo, mande a sua pergunta agora pelo chat. Estou vendo que já tem muita gente perguntando aqui, porque é hora da gente conversar então com o Eduardo, que já está conectado aqui com a gente. Deixa eu ver se ele já entra na tela. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Boa noite, Hanna. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer. Obrigado novamente pelo convite. O prazer é todo nosso. Pode ficar à vontade, aqui a gente sabe que essa conversa é sempre muito importante, né? Entre o investidor e também cada empresa que vem aqui. Funciona como uma ponte, né? O BMC Business, né? Então pode ficar à vontade aqui. Bom, vamos começar então a nossa conversa, né, querendo já falar sobre os últimos resultados, né, já que a receita líquida da Marco Polo foi de 757,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, que representa uma queda de 9,4% na comparação com o mesmo período de 2020, quando foram aí apurados 833 milhões e meio de reais. Qual é a análise que você faz em relação aos números desse último balanço, né? Eles vieram dentro da expectativa da companhia, e se você quiser também destacar outros números, pode ficar à vontade. Ok. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida em relação aos últimos meses, porque desde fevereiro de 2020 até agora a gente teve, não só para a companhia, mas toda a realidade mundial, uma virada provocada pela pandemia. Na companhia, em relação aos produtos fabricados pela Marco Polo, existe impacto direto em função de produzirmos ônibus e carrocerias para ônibus, que diretamente se envolvem na pandemia, na medida que existe o lockdown das cidades, se restringe a movimentação de pessoas, busca-se conter, pelo menos temporariamente, o turismo. Então, isso acabou afetando muito a companhia, e a gente vinha em um crescente até março de 2020, em um crescente, e aí houve o revés da pandemia, e desde então a companhia vem se reestruturando, se reorganizando para o cenário de pandemia, e talvez o terceiro trimestre ele marque o ponto de inflexão em relação ao início da pandemia, todo o desenvolvimento, reestruturação que demandou a pandemia, e agora esse ponto de inflexão, terceiro trimestre, para, de fato, uma recuperação no período que a gente vem chamando de pós-pandemia. Então, esse momento de terceiro trimestre, ele marca, do ponto de vista de vendas, o momento onde as vendas se desenrolaram com maior dificuldade, porque a gente, em geral, vende os produtos para serem entregues num período de 60 a 90 dias depois que o pedido foi feito. Quando a gente está falando dos pedidos do terceiro trimestre, na verdade, são conversões daquilo que aconteceu no segundo trimestre, quando a gente teve no Brasil o pior momento da pandemia.
Então, o terceiro trimestre ele é um reflexo desse momento muito difícil de vendas e, ao mesmo tempo, você coincide com isso a queda de volumes provocado pela falta de determinados componentes. Então, a gente teve, no terceiro trimestre, um impacto na produção em função da falta de componentes, especialmente componentes eletrônicos, o que gerou uma parada, férias coletivas no final de agosto e início de setembro. E a receita que você acaba de mencionar é reflexo direto dessa queda na produção em função das paradas, bem como um reflexo das vendas que foram realizadas ao longo do segundo trimestre, se refletindo nas entregas do terceiro trimestre. Perfeito. E apesar dos últimos resultados, né, queria que que vocês sempre salientaram que a retomada estava para vir ainda, né, no final desse ano. Como é que vocês enxergam esse ponto e ainda podemos ver uma recuperação para o quarto trimestre de 2021? Como o terceiro trimestre deve marcar a inflexão, sim, a gente imagina uma recuperação. Esse número ele já aparece de uma forma ainda tímida dos números divulgados de produção da Anfávia, por exemplo, que mostra um crescimento no mês a mês, em relação ao mês de setembro para o mês de outubro, e a gente deve ter um movimento positivo daqui para frente, na medida também que a gente tem a reabertura das cidades, o movimento, fluxo de pessoas voltando a uma quase normalidade, também no período de final de ano, que é tradicional para os nossos clientes terem um movimento maior, então também é natural que o volume de ônibus entregues ele aumente. A gente também tem no quarto trimestre um volume direcionado ao programa Caminho da Escola, que é algo que a gente tinha até o começo do ano, mas que no terceiro trimestre a gente acabou não tendo, também é um dos efeitos aí negativos que a gente acabou vendo no terceiro trimestre, e no quarto trimestre esses volumes do Caminho da Escola eles voltam. Então, só por aí a gente já tem esse ponto de inflexão. Então, sim, a gente já deve ter, no quarto trimestre, uma recuperação. Uhum. E como é que está a produção dos volumes para o Caminho da Escola? Também quão impactante essa linha deve ser para o ano que vem? O Caminho da Escola é um programa federal para a renovação de ônibus escolares. Ele normalmente existe um volume substancial de ônibus que são licitados e entregues em cada ano, e a última licitação ela ocorreu em junho para um volume de 7 mil unidades, onde a Marco Polo, diretamente através da sua linha de Volare ou indiretamente com parcerias com montadoras, conseguiu conquistar um volume de 3.900 unidades. E a expectativa é que a gente já entregue algum volume no quarto trimestre. Naturalmente, a gente não pode antecipar esse volume, mas tem uma dimensão de que já vai ajudar bastante o quarto trimestre, e o volume remanescente, na medida que também os municípios forem aderindo ao programa Caminho da Escola dentro do contrato, que é um contrato, uma espécie de contrato guarda-chuva com a União, os municípios vão aderindo a esse contrato, a gente também imagina que vai entregar durante o ano 2022 o remanescente. Então, é um volume grande, né? Quando a gente fala numa produção brasileira de carrocerias na ordem de 17, 18 mil unidades, você ter em um pedido único 3.900 unidades, é um volume bastante substancial. Esse volume vai ser entregue, deveria ser entregue do quarto trimestre até meados ou terceiro trimestre do ano que vem. Perfeito. E vocês comentaram também no release do terceiro trimestre que diversos pedidos para exportação foram adiados, né, durante a pandemia. Podemos esperar um fechamento de alguns desses pedidos para o quarto trimestre? A realidade da pandemia ela foi muito semelhante, né? Em vários mercados, o impacto no turismo, o impacto na restrição de trânsito, o lockdown das cidades, ele foi similar. Então, nas exportações também não fugiu dessa realidade. Aqueles volumes que nós poderíamos entregar no mercado interno e que vão acontecer daqui para frente, eles também vão acontecer na exportação. A gente conseguiu manter alguns volumes importantes, direcionados principalmente ao continente africano, e na medida que as exportações voltam, as exportações nos mercados tradicionais da companhia, como são os mercados da América do Sul, eles também retornam. Então, nossa expectativa é já no quarto trimestre ter um
início dessa recuperação de volumes também na exportação, e em 2022 também ter um crescimento nas exportações, na medida que as coisas voltarem ao normal, a economia volta a circular normalmente, o trânsito de pessoas é liberado, e aí a demanda por ônibus volta ao normal. Como não foram feitas renovações substanciais em função da pandemia desde março de 2020 até terceiro trimestre de 2021, é de se esperar que venha algum movimento de compensação. Naturalmente não vão se compensar as viagens, né? Quem deixou de viajar não vai viajar duas vezes para compensar, mas naturalmente existe um movimento de renovação de frota, de tentativa de manutenção de idade média num determinado patamar, busca de manutenção do ônibus em determinadas condições para ter um bom TCO, que a gente chama, que é o Total Cost of Ownership. Então, esses cuidados dos clientes, eles vão ser recuperados agora com o período pós-pandemia. Perfeito. E como é que andam as operações internacionais da companhia? Quais são as regiões que estão mostrando uma melhor recuperação e também devem contribuir para resultados mais robustos, né, em relação aos próximos meses? Essa realidade da pandemia, ela também se aplicou não só para o mercado interno e do mercado de exportações a partir do Brasil, como também nas nossas operações internacionais. Então, um movimento muito parecido, o choque de demanda muito parecido aconteceu também nas operações internacionais. Mesmo países que não tiveram tanto impacto da pandemia em si, acabaram tendo restrições de locomoção, lockdowns mais fortes, e impactaram tanto ou mais a produção nos respectivos países. Quando a gente olha o movimento de reabertura, também a gente olha como uma reabertura de diversos países em momentos diferentes, mas todos de recuperação, todos de crescimento. Então, quando a gente olha para 2022, todos eles devem apresentar melhora em relação àquilo que aconteceu nos últimos 2 anos. Se a gente tivesse que escolher, digamos assim, quem é que vai apresentar uma performance melhor, talvez seja o caso das operações que já vêm performando bem, mesmo num cenário de pandemia. O destaque aí seria para a operação da África do Sul e para a operação da Argentina, porque eram países que já estavam dentro de uma crise no segmento antes da pandemia. E quando eles estão saindo também antes do que os demais mercados. Então, existe uma demanda represada na África do Sul e países próximos da onde a gente exporta a partir da África do Sul e da Argentina, especificamente, que foi uma falta de inovação em anos anteriores, 2018, 2019, que deve gerar uma demanda adicional, um volume maior para frente. Mas todos os países, México, Austrália, China, todos os países devem apresentar algum tipo de recuperação. Um destaque positivo que sempre acontece para Marco Polo é a operação da Colômbia, continua sendo uma operação bastante positiva, mesmo durante a pandemia, ela já tinha pedidos garantidos em um evento grande, que foi a renovação da Transmilênio, que são as linhas de Bogotá, e ela conseguiu entregar resultados consistentes, mesmo durante a pandemia, e deve continuar entregando resultados consistentes. Nas operações que seriam, digamos assim, uma melhora imediata fora a Colômbia, eu destacaria África do Sul e Argentina. E falando mais especificamente da China, qual é a perspectiva de consolidação, né, nesse mercado? Queria que você falasse um pouquinho isso nesse mercado asiático. A operação chinesa da Marco Polo é uma operação pequena e ela é uma operação voltada muito para o contato com parceiros, né, locais, em função também da possibilidade no segmento de chassis, né? Então também existe esse viés. A gente não consegue, por restrições locais, vender dentro do mercado chinês. A gente acaba exportando através da operação chinesa para outros países próximos. E aí, esses mercados próximos, eles acabaram ainda sofrendo com restrições em função da pandemia. Aquilo que deveria, talvez, ser uma recuperação mais rápida de saída, por exemplo, da China da pandemia, para os mercados para onde a gente exporta a partir da China, isso ainda não aconteceu. Então, a recuperação para a operação chinesa da Marco Polo, ela ainda deve ser lenta, né? Lembrando que o escritório local e a planta local, ele tem um papel estratégico e vai além dos volumes de carrocerias vendidos nos mercados próximos.
E como é que foi a venda da nova geração de ônibus G8? O lançamento foi um sucesso, então o que a gente busca agregar ao cliente, que é a melhor relação de eficiência e custo representado na figura do TCO, com uma inovação do ponto de vista de design, trazer realmente essa inovação, essa veia de inovação que a Marco Polo tem desenvolvendo produtos, carrocerias nacionais, desde do seu início. A gente consegue traduzir isso no produto mais moderno disponível no mercado hoje de carrocerias no Brasil, que é o nosso G8. Então, a geração nova estava sendo aguardada há muitos anos, vem sendo um sucesso de vendas, a gente está num ramp-up de produção, iniciando, né, depois do lançamento do produto, iniciando a produção de uma forma gradual, e a gente deve ver continuado sucesso aí da geração G8 por onde passa. Eu acho que impressiona todo mundo. O vídeo do início foi do lançamento do G8, e é um produto que realmente está muito robusto, muito consistente do ponto de vista técnico, muito voltado às necessidades do cliente naquilo que se refere às demandas de eficiência energética, e visualmente ele está muito lindo. Uhum. Perfeito. E como é que a troca da motorização, Eduardo, pode impactar positivamente os números da Marco Polo? No ano que vem, está programado para que se tenha o Procon V7 ou a transição do modelo de motorização Euro 5 para o Euro 6. Então, a partir de janeiro de 2023, não poderiam mais ser produzidos ônibus com a motorização Euro 5, que é hoje vigente no Brasil. Quando a gente olha em períodos anteriores, a experiência que nós temos é que a troca de chassi, ela leva a um custo adicional na tecnologia nova, tecnologia mais moderna, menos poluente, que é esse processo de inovação natural de maior eficiência energética e redução das emissões. Quando a gente tem esse chassi eventualmente mais caro, normalmente no ano anterior existe uma antecipação de compras, e esse movimento a gente espera também para 2022, com os clientes atentos à troca provocada pela transição do Euro 5 para o Euro 6, promovendo alguma venda adicional em 2022. É difícil separar aquilo que vai ser compras associadas à transição daquilo que vai ser compras voltando ou recuperando aquilo que foi represado ainda no período de pandemia em 2022. Então, a gente tem uma série de efeitos que acabam coincidindo em 2022. Seria um projetado fim da pandemia e a transição da motorização Euro 5 para o Euro 6, gerando antecipação de compra. Além disso, um ano cheio de caminhos da escola. Então, tem uma série de eventos aí que acabam afetando positivamente as perspectivas para 2022. Perfeito. E queria que você comentasse também sobre a parceria com o consórcio Aerogru, né, para o fornecimento dos People Movers. A Marco Polo, ela buscou lançar produtos alternativos à carroceria do ônibus, ainda dentro do transporte de pessoas, daquilo que é a sua tradicional linha de produto, mas com produtos alternativos, né? E o People Mover, o VLT e outros formatos de transporte sobre trilhos é uma iniciativa que vem com bastante força, é uma linha de produto onde a Marco Polo vem investindo também com um olhar no longo prazo. São projetos ainda em maturação, onde a companhia vem trabalhando em tecnologias próprias para desenvolver esses produtos e ter essa alternativa local de um produtor brasileiro desse tipo de produto. Então, hoje, as alternativas são poucas no mercado nacional ou inexistentes em algumas linhas de produto, e a Marco Polo se posiciona como uma ótima alternativa no transporte de pessoas, não só nas carrocerias de ônibus, mas também nos People Movers. A Marco Polo já fez o lançamento do produto, já está se colocando como uma alternativa para quem tem interesse,
somos alternativa não só para o mercado nacional, mas também nos mercados internacionais, nos projetos que existem para esse tipo de produto, People Mover, VLT, transporte de pessoas, naquilo que a Marco Polo sabe fazer bem, que é esse tipo de produto, a gente já está preparado para atender. Estamos com alguns projetos e participando de alguns projetos, e a gente espera aí logo ter coisas legais pela frente, mas ainda é uma iniciativa, né, ainda é também um gradual movimento para crescer nesse segmento, onde a Marco Polo ainda não é um player tradicional, a gente ainda está iniciando nesse segmento. Maravilha. E falando, né, de cada uma das linhas, né, a rodoviária, a urbana e também micro-ônibus, e queria que você falasse o que a Marco Polo espera para 2022. De todos os segmentos, aquele que mais sofreu em função da pandemia foi o segmento de rodoviários pesados. São aplicados normalmente para o turismo e para exploração de linhas regulares, normalmente de longa distância. Esses rodoviários pesados, eles caíram bastante e normalmente eles representavam por volta de 2/3 das vendas de rodoviários. Eles, no último trimestre, representaram, por exemplo, dentro do mercado interno, algo como 15% das vendas. Então, a queda foi brutal nesse segmento. Nele também a gente espera uma maior recuperação, em função da reabertura das atividades como turismo, ou que as pessoas se sintam novamente confortáveis para fazer viagens de longa distância. Esse segmento deveria ser aquele que, em função do represamento que aconteceu, deveria ter a recuperação mais forte. No segmento de rodoviários, a gente tem um subsetor que a gente chama de fretamento, que são os ônibus que transportam pessoas, geralmente, das suas residências para o trabalho e do trabalho de volta para suas residências. Esse segmento, ele surpreendeu bastante positivamente e ele continua num bom momento. Então, a gente vê a manutenção dos volumes no fretamento e um crescimento do rodoviário pesado, utilizado para as linhas rodoviárias de longa distância e no turismo. Nos urbanos, a gente viu um movimento nas cidades de manutenção das frotas rodando, mesmo com uma demanda menor de usuários pelo sistema público. Isso já não é verdade, isso à medida que as pessoas voltam a trabalhar normalmente, presencialmente, essa demanda por transporte urbano, ela volta bastante aquecida e vem surpreendendo também positivamente. Nesse contexto dos urbanos, a gente também enxerga que a demanda de urbanos, ela tende a cair menos do que os outros segmentos e manter-se mais constante. Então, também é um segmento onde a gente percebe que a queda maior parece já ter acontecido, também deveria ter uma recuperação em 2022, mas mais moderada do que o segmento de rodoviários pesados em 2022. O segmento de micro-ônibus, onde também nesse segmento a gente pode colocar os ônibus completos da Marco Polo, identificados pela marca Volare, ele foi um segmento que praticamente não sofreu durante a pandemia em determinados nichos. Claro que sofreu muito em turismo, claro que sofreu muito em determinados tipos de transporte, por exemplo, escolar, onde as escolas permaneceram fechadas, universidades permaneceram fechadas, mas outros segmentos acabaram compensando o volume de micros e a gente viu um crescimento, por exemplo, no fretamento, que também o micro pode ser utilizado, e o caminho da escola acabou segurando volumes em 2020, no início de 2021, e a gente vai ter volumes também expressivos de micro do caminho da escola no final de 2021. Então, a gente viu uma resiliência muito boa do micro, que tem uma aplicação flexível, ele pode ser utilizado em para várias aplicações diferentes. Isso acabou deixando o mercado de micro saudável. Para ano que vem, a gente tem todo o caminho da escola. Como eu já comentei, como ele está concentrado muito em micros, deve gerar uma elevação também em micro-ônibus no ano de 2022. A nossa expectativa é recuperação em todos os segmentos de negócio, e mesmo o fretamento, que foi um segmento que vendeu muito em 2021 e 2020, manutenção de volumes também num patamar expressivo ou superior àquilo que seria o patamar histórico. Quando a gente olha para mercados externos, especialmente exportações a partir do Brasil, já comentei, a expectativa é também de reabertura dos mercados e aumento de volumes.
Os mercados que mais sofreram foram os mercados tradicionais da América do Sul. A gente acha que tem condições também de voltar com volumes adicionais nas exportações e atingir mercados como América Central, como México, por exemplo, que são mercados também tradicionais e que acabaram se restringindo de alguma forma durante a pandemia. Para as operações internacionais, a lógica é a mesma, a gente deve ter volumes crescentes em todas as unidades, a expectativa é positiva, todas as operações internacionais, o melhor em relação ao ano 2021. Reforçando, né, que a gente teve um impacto bastante grande na nossa linha de produtos em 2020 em função da pandemia, e o pior momento em 2021, que foi o miolo do ano, né, o segundo trimestre, o terceiro trimestre, foi bastante difícil, não só do ponto de vista de pandemia, mas no nosso segmento muito forte também o impacto, e a gente, felizmente, aí no terceiro trimestre, imagina ter deixado essa realidade para trás. Perfeito. E tem uma pergunta aqui da Rita Fernandes, ela pergunta o seguinte, ela quer saber o seguinte, sobre o tal ônibus elétrico, né, se os governos impuserem aí uma lei que exige que rodem somente ônibus elétricos, como é que fica a Marco Polo? Ela quer saber em relação a isso. A Marco Polo, ela já tem a solução elétrica, não é uma tecnologia propriamente nova, porque já se tem muitos ônibus elétricos rodando no Brasil há muito tempo como protótipos, então a gente já tem essa tecnologia, de certa forma, em carroceria consolidada. A gente também vem desenvolvendo protótipos com tecnologia da Marco Polo. Então, a gente tem uma série de alternativas que se aplicam ao ônibus elétrico e que, se for tornar isso um produto de uso maciço, massivo no Brasil, a gente tem a alternativa, nossas operações na China, nossas operações na Colômbia, nossas operações na Austrália, já tem experiência também com o produto, o próprio Marco Polo no Brasil já tem produção de elétricos, então não é uma novidade propriamente dita, chega talvez mais a conhecimento do público nesse momento, mas são várias iniciativas buscando viabilizar essa alternativa do elétrico. Ele é muito popular na China, muito popular na Europa e vem crescendo também nos Estados Unidos. Em algum momento deve chegar no mercado brasileiro, talvez não como elétrico, talvez como elétrico, ou talvez como híbrido, ou talvez como algum outro tipo de forma alternativa de energia, mas a Marco Polo está pronta para encarroçar os ônibus que aparecerem. A gente já tem tecnologia para isso, já trabalha com parcerias também para isso. Marco Polo está pronta também para a revolução dos elétricos. Perfeito, respondida então a pergunta da Rita Fernandes. Bom, tem outra pergunta aqui que casa, inclusive, com a pergunta que eu ia fazer agora, em relação à crise de semicondutores. O Helder está perguntando aqui, como é que está a fábrica na China em relação, ele quer saber se a produção por lá já voltou ao normal e depois da pandemia. Eles estão tendo peças suficientes, vocês estão tendo peças suficientes para a produção e também para conseguir resolver todas as demandas? A gente parou no terceiro trimestre em função da falta de componentes. Então, ele é um problema bastante real, ele não é um problema de fácil solução, vídeo que vem ocorrendo, por exemplo, em veículos leves desde o ano passado. A gente acabou tendo esse impacto de uma forma mais forte no terceiro trimestre, mas a gente já vinha sentindo os impactos ao longo do ano, e a situação ela não é normalizada nem nas nossas operações brasileiras, nem na nossa operação na China. O tema ele é um tema global, de falta de componentes, especialmente semicondutores. Quando a demanda voltou, ela voltou muito rápido, houve um desarranjo das cadeias produtivas, as cadeias de suprimentos elas foram cortadas, e para retomar isso não vem sendo fácil. O problema ele está sendo menor, talvez, nos pesados, em função dos volumes ainda estarem baixos na comparação com o histórico, Então, a gente tem um volume, por exemplo, que a gente viu aí no terceiro trimestre, inferior ao que seria um ano normal, como foi 2019, normal naquele contexto, ainda abaixo daquilo que seria a produção brasileira normalizada, mas, em função disso, acaba
sendo um impacto um pouco menor. Mas vejam só, a gente teve parada de produção de 20 a 30 dias nas nossas plantas no Brasil em função da falta de componentes, principalmente semicondutores. Hoje, em função da parada, a gente tem algum tipo de respiro, né? Mas não é algo banal, não é algo que está resolvido e não é algo que parece estar resolvido nos próximos meses. Uhum. E sobre ESG, queria que você destacasse... Pode continuar. Uma outra forma de falar seria que a gente permanentemente tem um impacto de estar produzindo um pouco menos do que poderia estar produzindo se a gente não estivesse com esse problema, né? Porque ele acaba permeando todas as linhas. Então, mesmo com uma recuperação forte, eventualmente a gente vai ter um impacto nas linhas e um impacto que a gente não consegue prever até onde vai em função dessa falta. Perfeito. E em relação à ESG, queria que você destacasse os principais pilares da Marco Polo. A Marco Polo está muito bem posicionada dentro do ciclo ESG, em função principalmente da natureza do seu próprio produto. O produto da Marco Polo é um produto recoberto pela agenda ESG. Quando um ônibus entra em circulação, pelos estudos, ele tira entre 30 a 40 veículos de circulação, pessoas que teriam que se locomover de alguma outra forma, muito provavelmente num transporte individual, e que acabariam poluindo mais o meio ambiente no transporte individual. Ao utilizar o ônibus, você já tem esse benefício natural para o meio ambiente de substituição dos veículos. Ao mesmo tempo, ele tem também não só o E, mas também o S, porque ele se encontra dentro de uma realidade de melhorar o trânsito nas cidades, aproximando, por exemplo, as periferias dos grandes centros econômicos, ou aproximando as pessoas dos seus respectivos trabalhos. Então, o ônibus ele tem esse condão de ser um produto que naturalmente atende tanto a parte de meio ambiente como a parte social. Eu diria que Marco Polo aí tem esse raro benefício de dizer que o produto dela já nasce num conceito de responsabilidade social profundo, quando traz essa aproximação das pessoas e também atende bem a agenda ambiental, mesmo no modelo tradicional, combustão, ele retira muitos veículos de circulação e quando vier também os elétricos de uma forma mais popular, mais ainda, né, em função aí dos modais alternativos de combustão, de energia, também mais ainda, né, com redução de emissões. Um ótimo exemplo que eu posso dar, a própria transição do Euro 5 para o Euro 6, que a gente entra em vigor em 2023, baixando ainda mais as reduções de poluentes. Então, dá para dizer que a gente está muito bem posicionado no E e no S. Na parte de G não podia ser diferente, então na governança da Marco Polo hoje, a gente tem um conselho de administração formado por 7 membros, sendo que 6 deles são considerados independentes, 3 dos 7 membros são eleitos por acionistas minoritários. A gente tem um histórico de boa administração, bastante antigos em bolsa, a gente está no nível 2 de governança corporativa, nosso controlador é definido e tem uma agenda aí de governança muito bem estruturada em comitês de apoio ao conselho de administração, dentro que recomenda a melhor prática de governança corporativa. Uhum. Perfeito, e já para a gente encaminhando aí para o finalzinho da nossa conversa, queria que você falasse para os telespectadores, para os investidores que estão nos acompanhando, o que eles podem esperar da Marco Polo para os próximos anos. A Marco Polo ela passou por uma revolução grande, uma readequação, uma reestruturação em todos os aspectos em função da pandemia, uma mudança como não se via talvez desde nunca, né? Quando a gente olha do ponto de vista de volumes, o Brasil vinha com dificuldades desde 2014 na produção brasileira de ônibus e a Marco Polo não tinha passado ainda por essa transformação tão forte como foi esse período de 2020 até 2021. A Marco Polo hoje está estruturada por um novo momento e dimensionada por uma demanda muito adequada do ponto de vista de estrutura de custo fixo, readequação de produtos, de portfólio de produtos,
posicionamento do ponto de vista de eficiência fabril, posicionamento eficiente do ponto de vista de custos com matéria-prima. Então, toda a companhia se organizou para se tornar mais eficiente, aguardando a retomada. Esse momento chegou, a gente percebe, tem esse sentimento de que, de fato, aconteceu a inflexão no terceiro trimestre, em função, e aí o principal sinal, o fim da pandemia. Então, talvez seja agora o momento, né, de começar a colher os frutos das profundas reorganizações que a Marco Polo fez. E isso é algo que não é apenas no curto prazo, isso é algo que muda a cultura, muda a cabeça da companhia no médio e no longo prazo para entregar resultados cada vez mais consistentes. Eu acho que a pandemia ensinou de uma forma bastante dura uma disciplina permanente que a gente vai executar daqui para frente de forma bastante rígida e aproveitar esses ensinamentos também no longo prazo. A Marco Polo está bem estruturada para continuar entregando os ônibus de altíssima qualidade, com o melhor TCO para o cliente, para ser a grande referência de carrocerias, não apenas no Brasil, mas onde quer que ela esteja. Eu acho que esse movimento ele ficou ainda mais forte, vai ser ainda mais forte depois da pandemia. Maravilha! Esse foi então o Eduardo Frederico Wirich, gerente de planejamento e relações com investidores da Marco Polo. Eduardo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Business e já se sinta convidado a voltar mais vezes aqui para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Eu que agradeço novamente o convite, gostaria de me colocar à disposição de todos que tiverem interesse em conversar com a Marco Polo. Fiquem muito à vontade para entrar em contato diretamente comigo. A gente teve um incremento muito forte, foi realidade para a maior parte das empresas na Bolsa Brasileira, de pessoas físicas na base acionária. Marco Polo, por ser uma marca tradicional no mercado de capitais e por ser um produto muito conhecido e popular, também teve um incremento, mas inclusive superior ao que a gente vê em diversas companhias equivalentes do segmento de bens industriais. Então, me colocar à disposição para quem tiver dúvida, quem quiser conhecer um pouco mais, aprofundar o case Marco Polo, me colocar à disposição. A gente recebe e atende com o maior prazer. Tá certo, tá feito o convite então. Obrigada, Eduardo. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, lá no nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo em tempo real no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até a próxima. Tchau, tchau.